PEMAC, que é o Programa Nacional de Melhoria do Acesso de Qualidade, aliás, ele foi estabelecido em 2012, se eu não me engano, pelo governo da Dilma, e eu acredito que na gestão do Padilha, se eu não estou enganado. O PEMAC nada mais é que um estímulo e um norteamento para a gestão e para os trabalhadores de saúde em relação à qualidade na ciência e qualidade na gestão. Cada ciclo do PEMAC, ele corresponde a 2 anos. Eu tive a oportunidade de participar de todos os 3, mas efetivamente falando, só o terceiro ciclo nós tivemos. Por quê? Porque precisa muito do apoio da gestão, né? Então, o PEMAC, ele era resumido nas seguintes fases. Na fase da autoavaliação, na fase do monitoramento de indicadores e na fase da avaliação externa. Na fase da autoavaliação, a equipe se reunia, certo? E ter um instrumento estruturado para ser respondido, para saber se a equipe estava desenvolvendo algumas ações. Esse instrumento também servia de norte para nos orientar como trabalhar. Então, o instrumento questionava se existia reuniões regulares da equipe, se a unidade funcionava 40 horas por semana, se tinha formação de grupo. Então, tudo isso era contemplado na autoavaliação. A gente pegava, fazia essa autoavaliação, muito densa por sinal, e elegia quais indicadores que não correspondiam às nossas ações no momento, a gente teria que trabalhar nos próximos 6 a 12 meses, certo? E para fazer isso, a gente teria que fazer um plano para a equipe. E esse plano não era validado pela avaliação externa. A avaliação externa ia ver outra coisa. Aqui, realmente, na autoavaliação, era para a gente começar a desenvolver um trabalho padrão e tentar resolver, de certa forma, alguns engodos do dia a dia, que a gente não tinha tanta familiaridade, como a elaboração de POP. A periodicidade que eles pediam para a gente fazer a autoavaliação era de 6 meses a 1 ano, mas no mínimo 1 ano. E esses indicadores, eles eram, não sei se vocês conhecem, a plataforma do E-Gestor. A gente respondia, fazia lá, colocava lá os indicadores que a gente não estava fazendo no momento e os que estava, e colocava a matriz de intervenção, ou seja, a gente colocava as ações, as metas e os prazos para fazer aquela determinada intervenção escolhida pela equipe. No caso da equipe não desenvolvendo. Vou exemplificar com as reuniões. As reuniões, tive a oportunidade de trabalhar numa equipe nova, oportunidade que me gerou conhecimento, mas, em contrapartida, muito desafiadora, certo? Por quê? Porque
porque a equipe estava em um território recente, a gente tinha agregado uma área muito ruim, uma área de vulnerabilidade muito grande, uma das áreas mais pobres do nosso município, já é pobre, e a gente começou a fazer essas matrizes realmente escolhendo o que era possível fazer no momento. E uma que eu lembro, e uma das questões era justamente as reuniões periódicas. A gente tinha uma reunião mensal, certo? Era uma reunião, eu diria, clandestina, porque a gestão até então não aceitava essas reuniões de equipe, pela questão de ter que fechar a unidade. Então, a parceria com a gestão foi imprescindível para a gente começar a trabalhar. E eu posso dizer que foi fator determinante para o nosso sucesso essas reuniões regulares. E começaram a gente fazer reunião quinzenal e viu que a coisa não estava andando do jeito que era para andar e resolvemos encurtar o tempo de reunião. E a gente fazia as reuniões às quartas à tarde. Isso aí foi o ponto de partida do processo, porque a gente partiu de uma unidade relativamente nova, com a equipe nova, com uma área densa, vulnerável, que foi aderida a essa nova equipe e que foi muito desafiador. Só para vocês terem ideia, lá era por ordem de chegada os atendimentos. Quando chegava de manhã, o corredor estava lotado. A gente não tinha nem passagem para entrar. E aí eu me lembro que às vezes eu demorava até bater o ponto, porque tinha muita gente interrompendo o fluxo, inclusive de entrada. Isso realmente nos preocupou, porque era um problema que existia, inclusive, gente, eu quero relatar que teve até um caso, deu até polícia um dia desse, uma agressão de uma usuária a uma atendente, partiu para agressão física. Então, com esse processo de autoavaliação, a gente começou a entender a dinâmica, o que eles queriam da intenção do governo federal para trazer qualidade na gestão. Começou com a mudança de paradigma da gestão em aceitar as reuniões periódicas. Isso aí foi uma mudança, e a equipe em participar da reunião. Porque lá, quando a gente fechava a unidade, todos participavam da reunião, todos. Ninguém ficava de fora. Então, a gente começou através desse instrumento, ainda estamos, para a gente não se perder, ainda estamos na primeira parte do processo, que é o processo de autoavaliação, mas vocês já percebem que a mudança já começa a surgir, porque começa a sensibilizar os profissionais. E aí a gente começou a estudar uma forma de fazer o acolhimento, classificação de risco e agendamento com hora marcada. Outro marco que a gente conseguiu na época do PEMAC. Então, todo mundo achava difícil. Inclusive, eu tenho até um blog, eu colocava os meus instrumentos. O blog é chamado Rota de Impacto. Quem quiser pesquisar,
eu tentava colocar os instrumentos, que era muita coisa, e eu tentava ter uma ferramenta de apoio na nuvem. E para isso eu fiz esse blog. Eu comecei a fazer instrumentos, inclusive instrumento de agendamento, e aí a gente começou, no tempo era analógico, era agenda de papel mesmo, a gente mandava imprimir as agendas, já colocava as horas, por hora marcada. Nós trabalhamos numa dinâmica de acabar com o cronograma, né? O cronograma seria atendimento de todos os grupos todos os dias. Só que dependendo do grupo a ser atendido, era dispensado horas a mais. Por exemplo, a gestante, ela cobria 2 consultas, né? A vaga de 2 consultas. Puericultura cobria a vaga de 2 consultas, que equivalia a 40 minutos. E a partir daí, nós começamos a notar a diferença. A população começou a entender, tudo que a gente começa é difícil. Começou a entender o processo da classificação de risco. A princípio, o pessoal achava que era para filtrar a demanda, mas começaram a entender, tanto que com a pandemia, quando a gente teve que voltar a retroagir, a população sentiu a pancada. Inclusive reclamou, não tem mais hora marcada, porque todo dia a gente tem que trabalhar diferente, na base do improviso. E esse foi o primeiro passo, que é o que coincide com o passo do PEMAC, a autoavaliação. Como eu disse antes, vocês percebem que a gente começa a ter mudanças a partir daí, sem investimento da gestão, só na mudança dos paradigmas. E aí partimos para analisar o instrumento da avaliação externa. A avaliação externa não é nada mais, nada menos. Até aí tudo bem, pessoal? A questão da autoavaliação, quem tiver alguma dúvida, pode relatar que estou aqui para responder. A questão da avaliação externa foi outro processo. Lógico, e que uma coisa puxa a outra, mas a avaliação externa foi um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque para trabalhar a avaliação externa, precisaria realmente do ônus do gestor, não necessariamente dos profissionais de saúde. Os profissionais de saúde estavam lá, mas todos os processos que eu vou falar aqui vai ter a participação inevitavelmente do gestor, certo? Na avaliação externa, eles cobravam determinados padrões, iam lá, checavam. Essa avaliação externa era feita por uma universidade, escolhida lá pelo programa. Aí a entrevistadora chegava lá na unidade para entrevistar o profissional de nível superior, certo? E para entrevistar também o usuário. E fazia o levantamento de documentos, né? E lá eles uma lista de quase tudo. Lista das mulheres de 25 a 64 anos, o citopatológico, lista. Era uma série de documentos que a gente teria que estar atualizados, certo? E isso, de certa forma, influenciava lá na frente para o indicador. Percebam que na autoavaliação houve uma mudança de paradigma da gestão e dos profissionais. Na avaliação externa, houve agora a questão de puxar
nosso processo de trabalho e puxar o investimento da gestão e fazendo com que a coisa repercutisse nos indicadores elegidos por eles. Então, basicamente, a avaliação externa seria a questão da avaliação desses padrões, certo? E dos documentos levantados e da entrevista do usuário, com o usuário. Vinha duas entrevistadoras, elas ficavam uma com um profissional de nível superior e a outra vendo os insumos, vendo a entrevista com os usuários. Mas antes de partir para os padrões, eu quero falar um pouco da questão dos indicadores. Por quê? Porque os indicadores, olha, a mudança de paradigma na autoavaliação, o reforço da gestão na avaliação externa, porque conforme eu vou falar mais adiante, vocês vão ver que é inevitável a gestão não investir. E aí, com os indicadores, a repercussão desses indicadores foi extremamente positiva. Tipo, tinha um indicador lá que era o indicador da média dos atendimentos médicos e da média dos atendimentos do enfermeiro. Esse indicador só teve um certo equilíbrio, por quê? Pela questão do nosso trabalho anterior em realizar um processo de acolhimento diferente do que era antes. Porque porque lá nesses indicadores, eles cobravam um percentual de consultas agendadas. Você teria, se eu não me engano, era 25% a 40% das consultas necessariamente deveriam ser agendadas. Um percentual dessas consultas também seriam de atendimentos de demanda continuada, ou seja, aquela demanda que já passou pelo profissional e o profissional remarcou como demanda de hipertenso, certo? Ele entrava em outra categoria. Se eu não me engano, também mais ou menos 25%. E a demanda espontânea, certo? Que aí pegava mais ou menos o parâmetro da demanda agendada. Mas isso é possível por conta do processo de autoavaliação da equipe. Então, a gente atingiu plenamente os indicadores, né? Eu citei esse exemplo, mas teriam outros. Não vou adentrar aqui para não demorar tanto, mas para você ver como o processo está interligado, certo? A autoavaliação com a avaliação externa com os indicadores. Não necessariamente o ordenamento das ações seriam nessa ordem. Poderia ser, porque a gente ainda foi bem no tempo do impeachment da Dilma, aí estava naquele processo transitório. Ninguém sabia quando é que ia acontecer a avaliação, ninguém sabia quando é que ia a avaliação externa, ninguém sabia quando ia acontecer a avaliação dos indicadores, mas a gente já estava trabalhando as duas coisas concomitantemente. Indicadores e avaliação externa. No instrumento, ele ordenava da seguinte forma: autoavaliação, avaliação externa e, por último, os indicadores, porque realmente é uma sequência lógica. Você tem que trabalhar os padrões, você tem que se conhecer, saber como é que está a situação da equipe, para poder, a partir daí, traçar metas baseadas naquele instrumento de autoavaliação e somando com os documentos e os padrões exigidos na avaliação externa.
Bem, para vocês entenderem que a avaliação externa, ela tinha alguns padrões que eu dividi em três aqui. Padrão insatisfatório, ou seja, aquele padrão que não cumpria, a equipe que não cumpria aquele padrão já não era ruim automaticamente, podia ter os melhores indicadores do mundo. Só que o critério de a unidade ser avaliada como insatisfatório era somente a questão da cadeira do dentista. Se a unidade tivesse a cadeira do dentista, pronto, pulou a etapa do insatisfatório. Mas o que eu quero falar mesmo é dos dois padrões básicos, que é os padrões essenciais, que nada mais é do que os padrões mínimos que a equipe teria que fazer. Tipo, realização de curativo, a equipe faz, né? A avaliadora, a avaliadora, ela perguntava, aí a equipe faz, aí ela ia confirmar, ia ser confirmado depois com as fichas de atendimento. Medicação injetável, a equipe faz. Então, esses padrões eram o que a equipe teria que ter para pelo menos ter uma nota regular. Mas eu vou falar aqui um pouquinho, vou abrir um parêntese e vou retornar à questão da avaliação dos padrões depois. A classificação a pontuação de cada equipe seria em 4 níveis. 4 níveis, 1, 2, 3, 4, 5 níveis. Seria ruim, se não atingisse. Se atingisse insatisfatório, era ruim direto, né? E se não atingisse parte desses padrões essenciais, que era a obrigação praticamente, era de ruim a regular, certo? Aí tem a ruim, a regular, o bom, muito bom e o ótimo. Eu faço parte de uma equipe, tenho orgulho disso, de ter sido uma das 2 equipes da região. Quando eu falo região, não falo só do município de Granja, não. Falo de Martinópolis, Granja, Chaval, Camusim, Barroquinha. As 2 únicas equipes que tiraram a pontuação máxima, eu faço parte de uma delas. Muito orgulho. Então, nós tiramos ótimo. Né? Então, Márcio, como é que vocês fariam para chegar a ter um padrão ótimo? Padrão ótimo aí já era um pouquinho mais complicado. Padrão ótimo, a gente já teria que atingir não só os padrões essenciais em sua totalidade. Quando eu digo sua totalidade, tinha que ser tudo mesmo, como os padrões estratégicos. Esses eram o ponto-chave da avaliação. Então, vou citar aqui alguns dos padrões estratégicos. Por exemplo, realização de ECG na unidade. Né? Precisa de quê? Precisa de um equipamento e precisa de pessoal treinado. Certo? Então, a gestão foi obrigada a comprar um equipamento. Tem DEA, precisava de DEA, era um dos padrões estratégicos, certo? Inserção de DIU também era um dos padrões estratégicos. Balança de 500 quilos também. Reparem que a questão dos insumos, aqui era imprescindível a atuação da gestão. Investir na atenção básica. Para quem partiu de uma unidade que só tinha uma sala de vacina refrigerada e mal tinha um autoclave, para a gente ter chegado aqui, o gestor precisou gastar muito, certo?
E